Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 979. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 15 minutos da segunda-feira, 1º de dezembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Sim, segue tarifado. O professor Bagdadi, menos tarifado do que antes, mas ainda com algumas tarifas a negociar. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias. Afinal, o último episódio acabou sendo gravado na última quinta-feira à noite. E começamos falando sobre fechamento do espaço aéreo, porque Donald Trump é brabo. Donald Trump não avisa ninguém e anuncia, vai para as redes sociais, vai para as mídias diversas e diz: está fechado. Está fechado o espaço aéreo da Venezuela e é isso. E temos aqui já uma intensificação nessa guerra psicológica, por enquanto, entre Estados Unidos e Venezuela. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 979, abrindo a semana. Sejam todos muito bem-vindos e vamos ter certamente muito assunto para tratar ao longo desse episódio, ao longo dos próximos dias. E, Daniel Souza, a gente começa, sim, falando sobre Venezuela. Na semana passada, Daniel, só para trazer aqui um pouquinho de contexto, você já tinha falado sobre uma rota de atrito, né? Uma rota de colisão entre a Venezuela e algumas companhias aéreas, né? Então, algumas companhias aéreas pararam de voar para Venezuela, né? Por conta das preocupações do que poderia acontecer, né? Tem porta-aviões, tem barcos sendo bombardeados ali próximo da Venezuela. E Caracas acabou proibindo que 6 grandes companhias internacionais operassem, né, para a Venezuela: a Ibéria, TAP, Gol, Latam, Avianca e a Turkish Airlines. E nesse final de semana agora, a gente teve mais um passo nessa escalada. Donald Trump afirmou, essa declaração foi no sábado, né, agora no dia 29, que o espaço aéreo, abro aspas, sobre e ao redor da Venezuela está fechado por completo. Lembrando, Daniel, que os Estados Unidos não têm poder legal de fechar o espaço aéreo sobre outro país. Isso é óbvio, né? Os Estados Unidos não têm essa autoridade para ir lá e fechar. Agora, a partir do momento em que você tem uma ampla operação militar que está acontecendo ali nos arredores, que você tem o maior porta-aviões do mundo, que é o USS Gerald Ford, que está ali também no Caribe, que você tem barcos sendo bombardeados. Até agora, Daniel, 21 embarcações foram bombardeadas próximos à Venezuela. Tivemos, inclusive, um caso bastante controverso, né, que aconteceu nos últimos dias também, em que um barco desses foi bombardeado e houve a informação de que havia 2 sobreviventes e foi feito um novo bombardeamento para garantir que não sobrassem nem os sobreviventes, né? Então, tem sobrevivente, vamos resgatar. Não, é para realmente aniquilar essas pessoas. E você tem, portanto, os Estados Unidos, não é legalmente dizendo que o espaço aéreo está fechado, mas é dizendo que, olha, é melhor não voar. E, portanto, a declaração dos Estados Unidos vem nesse sentido, né? De fato, você vai ter uma preocupação bem maior das companhias aéreas de voarem para a região. Lembrando que, ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, a gente tem os Estados Unidos dizendo que estão pensando seriamente em promover ações terrestres contra a Venezuela. Então, de fato, está todo mundo muito preocupado com o que pode acontecer. Ao mesmo tempo, no entanto, Daniel, a gente tem Donald Trump confirmando que já conversou por telefone com Nicolás Maduro. Ele foi perguntado por um repórter, você já falou com Nicolás Maduro? E o que ele disse a resposta é sim. Palavras dele, tá? Abro aspas, a resposta é sim. Não quero comentar, não diria que foi bem nem mal. O que eu achei interessante, no entanto, Daniel, é que, ao que tudo indica, essa conversa, a Casa Branca não deu muitos detalhes, o Trump também não deu muitos detalhes, mas a apuração que foi feita pela imprensa dos Estados Unidos é que dessa conversa, que teria inclusive participado o secretário de Estado, Marco Rubio, teria acontecido antes da designação do Nicolás Maduro como líder do cartel dos sóis, né, o Cartel de los Soles, e a designação desse cartel como entidade terrorista. Tá?
que isso aconteceu na semana passada. Então, a sequência dos fatos é: Donald Trump conversou com Nicolás Maduro e, depois disso, designou o Cartel de los Soles, que supostamente seria liderado por Nicolás Maduro. A gente não tem uma confirmação sobre isso. Depois disso, portanto, esse cartel teria sido foi caracterizado como terrorista. Importante lembrar, isso aqui a gente já falou em outro episódio, o Cartel de los Soles, ele não é exatamente um cartel, né? Ele é uma forma que militares americanos têm, ou que a administração dos Estados Unidos tem, para se referir a militares venezuelanos considerados corruptos, né? Porque as suas insígnias trazem sóis, né? Então eles falam, de uma forma genérica, cartel dos sóis, porque eles são corruptos e tal. Agora, essa entidade, não muito bem definida, que na prática não é exatamente um cartel, foi designada como terrorista depois da conversa entre Trump e Maduro. É a cara do Trump, né, Daniel? Você tem sinais meio confusos, meio difusos, você dialoga, mas logo depois caracteriza como terrorista, aumenta a pressão, manda porta-aviões, diz que o espaço aéreo está fechado, apesar de você não ter autoridade para isso, mas claramente ele está utilizando a Venezuela como um grande exemplo do que ele pode fazer aqui na região, colocando pressão, inclusive, sobre a Colômbia também, né? Um país que, nesse momento, também tem uma relação muito ruim com os Estados Unidos da América, Daniel. E tenta ali, de alguma forma, criar um ambiente de inviabilização do regime do Nicolás Maduro e de construção de uma alternativa mais afável para os Estados Unidos. Daí nós tivemos a divulgação do PIB indiano no terceiro trimestre de 2025 e ele surpreendeu positivamente. Foi um crescimento de 8,2% acima das expectativas. E o PIB indiano mostra ali resiliência da economia mesmo diante das tarifas impostas pelos Estados Unidos. O Narendra Modi classificou o resultado como muito encorajador e atribuiu desempenho às políticas e reformas pró-crescimento que o governo dele tem adotado. É interessante registrar que nós tivemos um recuo de 12% das exportações no mês de outubro em relação a 2024, outubro que já está no quarto trimestre, mas mesmo assim mostra uma continuidade na tendência de declínio nas exportações. E nós tivemos como destaques positivos nesse PIB do terceiro trimestre serviços financeiros, imobiliários e profissionais, que cresceram 9,4%, serviços de comércio, transporte e hotelaria cresceram 8,7%. Tivemos também indústria automotiva, farmacêutica e eletrônica crescendo acima de 10%. A indústria total ficou em torno de 8 a 9%, segundo projeções internas divulgadas pelo governo, projeções que são divulgadas junto com o cálculo do PIB, que não deixa de ser uma projeção. E com isso a gente observa a economia indiana apresentando aí um desempenho absolutamente espetacular. É claro que todos esses dados são anualizados, né? Você compara num universo de um ano, justamente para que haja um cálculo um pouco mais preciso do que está efetivamente acontecendo. A gente fala sobre isso no Petit Jornal já há algum tempo, inclusive nas nossas palestras, o potencial da Índia, né? Como a Índia vai se tornar ali rival dos Estados Unidos e da China por volta do ano de 2050, como sendo ali uma das principais economias do planeta, talvez até um pouco antes. A tendência é que nós tenhamos uma tríade dominando a economia mundial, Estados Unidos, China e Índia, como as três grandes economias. E nesse sentido, a Índia tem ali uma posição bastante confortável, inclusive porque ela pode ser cortejada pelos dois lados. Ela pode ser cortejada pelos chineses, com os quais ela não tem as melhores relações, e pode ser cortejada pelos americanos, que volta e meia nós temos rusgas, como é o caso do tarifaço. Enfim, continuamos acompanhando a economia indiana, que é, sem dúvida, um grande destaque da economia mundial neste momento, com uma taxa de crescimento acima de 8% ao ano nesse momento. Agora, Daniel, você fala sobre Estados Unidos, China e Índia, né, como três nações que vão ser aí, né, as maiores economias, né, isso está mais ou menos contratado.
E são 3 países que têm indústrias muito fortes. Agora, se você quer valorizar a indústria do Brasil, aí você tem que dar uma olhada no site lá da Insider Store, que é brasileiríssima, de muita qualidade. E aí, Daniel, é a última chance para você conseguir aquele descontaço de 50%. Porque essa semana agora é a Cyber Week. É a Cyber Week mais potente em descontos da história da Insider Store. Se você já é cliente da Insider, o cupom do Petit continua valendo, só se utilizar o link que está na descrição desse episódio, ou se quiser usar lá diretamente lá no site, né, o cupom Petit. Se for a sua primeira compra, o desconto é ainda maior. Pode usar o mesmo cupom, mas o desconto é ainda maior. Aproveita que ainda está rolando. E aí fica a minha dica, Daniel, que é a Tech T-Shirt, que é exatamente a que a gente está usando nesse momento, né? Eu estou usando a minha preta aqui, o Daniel está usando a Tech T-Shirt vinho, vermelha, bonita também. Vinho, bem bonito. Clássico da tecnologia. Então, se é aquele negócio de camiseta comum que perde a forma, esquenta, né? Que não veste direito e tal, você tem um tecido tech com regulação térmica e toque leve. Uma roupa durável, um super investimento. Você vai fazer, a roupa vai durar pra caramba, com até 50% de desconto, utilizando naturalmente o cupom do Petit Jornal, se soma com os descontos do site. Não perde não, Cyber Week é a hora de você aproveitar. Imperdível, gente. Link no descritivo desse episódio. Conheçam a Insider Store, vai lá, faz as suas compras. Dezembro, agora é o mês do Natal, é uma excelente oportunidade para você aproveitar, ainda mais com essas condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar um pouquinho sobre Israel. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apelou. Ele fala assim, tô de saco cheio desse negócio aí de processo, que pode ser preso e tal. Qual o caminho mais rápido para eu me livrar desse negócio? E ele encaminhou para o presidente de Israel, o Isaac Herzog, um pedido oficial de perdão. Tá? Então, como é que funciona, né, Daniel? Você tem o primeiro-ministro, que é basicamente o chefe do executivo, né? É quem governa na prática o país, e você tem um presidente que tem uma função muito mais de representatividade, né? Uma função ali para tentar garantir a unidade do país, né? Tem uma função mais institucional, menos política e mais institucional, que é ocupada pelo Isaac Herzog. Agora, o presidente, ele tem alguns poderes práticos, entre eles a possibilidade de oferecer o perdão oficial. Né? Se o presidente perdoar, acaba o processo. Né? O processo ele é engavetado e pronto. O Netanyahu ele se livra daquele problema e foi exatamente o que o Netanyahu tentou fazer. Né? Então ele enviou um pedido para o Isaac Herzog, tipo, me libera desse negócio aí, libera desse negócio. Só para a gente lembrar, a gente está falando sobre acusações, Daniel, que falam sobre crimes de suborno, fraude e quebra de confiança. Todos os casos iniciados no ano de 2019, num deles existe a suspeita, né, a investigação, isso vai ser julgado, está exatamente tramitando ao longo desse período, que ele e a sua esposa, a Sarah Netanyahu, teriam recebido mais de $260 mil em presentes, entre eles charutos, joias e champanhe, em troca de favores políticos. Acontece, né, Daniel? Às vezes você recebe uma joia ali e, acontece, né? O melhor não é isso, Tanguy. O melhor é o Netanyahu argumentar que esse pedido de perdão é uma forma de restaurar a unidade nacional. Perfeito. Eu não sei exatamente onde eu já vi esse argumento. Me pareceu familiar também. Que aí você pode pacificar o país se você der um perdão por um crime, a bem da verdade, que ele ainda não admitiu, e esse é um dos aspectos, inclusive, que a oposição também pega, né? Pois é, e aí o outro crime, né, do qual ele é acusado também, é que ele teria tentado interferir em veículos de imprensa para obter uma cobertura favorável em troca de vantagens regulatórias. Assim, se você começa a falar bem de mim aí no seu jornal, pode acontecer de, por coincidência, eu ter uma regulação que seja mais favorável a você vai ter facilidades, aquela coisa, né, Daniel Souza? Então ele propõe ali uma grande pacificação e a resposta do Isaac Herzog é que ele vai lidar com isso com muita responsabilidade e sinceridade. Lembrando que o Isaac Herzog está sendo muito pressionado não apenas pela base do Netanyahu, mas também por ninguém menos que Donald Trump. Né? O Trump está dizendo, o presidente, o Herzog, né? O Herzog, libera o cara. Fez nada, libera aí. A gente precisa de Israel forte, unido, sem problemas e tal. Então o Isaac Herzog está com esse problemaço na mão dele. Vamos ver o que ele vai dizer, mas foi uma tentativa do Netanyahu de pegar um atalho, né, Daniel? Ao invés de enfrentar a justiça, aquela pressão toda, não sei o quê,
fica podcastzinho brasileiro dizendo que ele está estendendo a guerra por conta de medo de ser preso, né? Para ele terminar com isso logo, né? De repente, o Isaac Herzog dá uma mãozinha para ele, Daniel. E, Tanguy, é impressionante porque, de um lado, nós temos o Netanyahu tentando construir uma nova encarnação, porque, na prática, se ele elimina os problemas judiciais, a conta dele é que ele sairia fortalecido. E nós temos uma oposição que chegou a cogitar a possibilidade do seguinte: olha, Netanyahu, a gente pode estar apoiando o seu pedido de perdão, mas se você deixar o cargo. Se você deixar o cargo, a gente pode estar, eventualmente, apoiando esse pedido de perdão. Além da oposição dizer, mas espera aí, como é que você está pedindo perdão por um crime que você não confessou? Que você ainda não foi condenado? Enfim, esse tipo de coisa acontece em alguns lugares do mundo, Tanguy, a gente acaba acompanhando também aqui no Petit Jornal. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu registro que a Suíça rejeitou o imposto sobre grandes heranças. Era um imposto de 50% sobre heranças acima de 50 milhões de francos suíços. O objetivo era financiar projetos ambientais para enfrentar o aquecimento global. A proposta havia sido apresentada pela ala jovem do Partido Social Democrata do país. 78% dos eleitores votaram contra, um número até maior do que as pesquisas apontavam. As pesquisas oscilavam ali por volta de 65%, 66% de rejeição dessa proposta. No caso da Suíça, me parece que esse tema é particularmente sensível porque há um medo de fuga de capitais. Afinal, a gente sabe que uma das grandes fontes de receita da Suíça é justamente atrair as fortunas do mundo todo. Se você atrai as fortunas do mundo todo e você começa a cobrar uma taxa de herança de 50%, essas fortunas vão deixar de aparecer e muitas delas podem deixar o país. Esse tipo de argumento ganhou força na Suíça e, tratando-se de Suíça, me parece que ele é particularmente realista. A Suíça é conhecida por ser ali a caixa forte do mundo há bastante tempo, muitos endinheirados, muitos bilionários, muitos patrimônios acabam sendo levados para o país. Ah, mas se não levar para a Suíça, vai levar para outro lugar? Vai. O que não faltam hoje são paraísos fiscais, inclusive alguns até surgindo com força, por exemplo, no Oriente Médio, onde você não tem tributação e você está disposto a herdar ali, ou melhor, a receber essas grandes fortunas sem cobrar impostos e sem ter qualquer tipo de taxa dessa natureza. Você tem movimentações, de impostos de grandes fortunas, impostos de herança ao redor do mundo, com o objetivo realmente de alcançar determinados objetivos. A grande questão que você tem que levar em consideração quando avalia uma medida como essa é o efeito colateral. Quer dizer, qual é a realidade do seu país, qual tende a ser o efeito colateral, e no caso da Suíça, me parece que o efeito colateral tende ou tenderia a ser muito forte em função dessas características que a Suíça apresenta há muitas décadas e desse certo diferencial que a economia suíça sempre teve de ser um hub financeiro e de atrair recursos. A ideia dos críticos dessa proposta é a seguinte: olha, se esse dinheiro vem para cá, ele gira aqui dentro e, consequentemente, proporciona uma arrecadação de impostos que deixaria de existir caso a gente trouxesse essa taxa. Na prática, a arrecadação de impostos do Estado suíço pode cair, tem uma grande chance dela cair em função da característica que a economia suíça apresenta. Agora, Daniel Souza, na Suíça tem boas geleias, viu? Agora, é tão boa quanto a geleia da Shakira? Me conta aí. Não tem. Não é tão boa quanto a geleia da Shakira. Você sabe, Tanguy, que eu tava lendo o meu periódico predileto, o Daily Mail. Eis que eu me defronto com uma belíssima notícia, uma notícia preocupante, que eu resolvi aqui compartilhar com os nossos amigos. Afinal, nós temos os escritos de Riaz Ahmed, que é o líder espiritual paquistanês, que no livro A Religião de Deus, do ano 2000, afirmou que Deus teria enviado um cometa para destruir a Terra. E ele afirmou que o impacto ocorreria em 20 a 25 anos.
ou seja, até o final de 2025. Estamos em dezembro de 2025, gostaria de lembrar os nossos amigos. Faltam 31 dias, então, é isso. Então, os seguidores, inclusive dele, acreditam que esse cometa poderia trazer terremotos, tsunamis e um colapso global, e o evento seria um julgamento divino pela decadência moral da humanidade. Entretanto, infelizmente ou felizmente, a NASA e outras agências confirmam que não há objeto em rota de colisão com a Terra, pelo menos até 2026. Você até teve ali alguns outros impactos importantes, como, por exemplo, em relação ao planeta Júpiter. Mas, de qualquer maneira, a Terra não está em risco, pelo menos por enquanto. Mas não sei, porque o Riaz Ahmed, ele disse que até o final de 2025 nós seríamos atingidos por um cometa. Então, eu estou esperando o cometa aí, Tanguy. Sei lá, não sei se haverá Petit Jornal em 2026. Se não houver, é da vida, né, Tanguy? Não terei mais que conviver com você, o que não deixa de ser um lado bom. Ô, Dana Souza, hoje é dia 1º de dezembro, né? Aí meu cartão de crédito já fechou. Eu preciso me preocupar com o próximo cartão de crédito ou posso começar a gastar? Porque não vai ter próxima data de vencimento, né? Que seria início de janeiro. Para você, viva a vida, Tanguy, é o que eu tenho para te dizer. Mas essa é uma dica apenas para você. Os nossos amigos não. Os nossos amigos tenham cuidado. Tenham cuidado. Ele é tão meu amigo, ele tem tanto carinho, assim, que ele dá dicas que são só pra mim. Eu agradeço, Dana Souza, pela companhia, pela parceria. E deixo aqui o agradecimento também a todos os nossos ouvintes. Um abraço para todos vocês. Um prazer estar aqui com vocês. Mais uma semana. E, Daniel, deixar aqui aquela dica, né? A gente está oferecendo nesse momento um curso sobre a Rússia. Né? Então, 4 aulas sobre a Rússia, tudo lá no Petit Cursos. Acessa lá petitcursos.com.br, o link está na descrição desse episódio. Acessando lá, você se torna aluno do Petit Cursos e você passa a ter acesso a todas as aulas ao vivo que a gente oferece toda terça-feira às 19 horas e mais as aulas todas que já foram gravadas, além de um curso completo de comunicação oral, comunicação, expressão oral, oratória. Está tudo lá disponível para você que se torna aluno do Petit Curso. Não perde essa oportunidade não, acessa lá e vem com a gente. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum tipo de suporte de grande estúdio ou de conglomerado de mídia. É um trabalho bastante artesanal e por isso precisamos da ajuda dos nossos apoiadores e apoiadoras e por isso sempre registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, uma forma prática e instantânea, dá inclusive para ativar o Pix recorrente. A chave é petitjornal.pj@gmail.com. Temos também o link para o Apoia-se, para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Hoje, mais tarde, às 21 horas, temos a gravação do Bate-Papo 980. Você não perde por esperar. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.